Shalom Aleichem. Hoje eu gostaria de falar sobre vida e morte, promessas que se cumprem. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de um dos nossos amados, chamado Yosef, que é conhecido no meio cristão como José. Gênesis 50, 26 diz assim: E morreu Yosef da idade de 110 anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. É interessante notarmos que Yosef está recebendo, na realidade, um tratamento igual ao dos egípcios, ou seja, ele está passando por todo aquele ritual de embalsamamento para a conservação do seu corpo, e ele é colocado dentro de um caixão. Interessante também notarmos que depois que Yosef morre, inicia-se um processo de degradação no relacionamento entre os judeus que estão no Egito e a cúpula do governo egípcio. Então, o que vai acontecer depois disso aqui? Vamos ver. Vamos voltar um pouco no tempo, antes da morte de Yosef. E Yosef fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Elohim e farei transportar os meus ossos daqui. É engraçado a gente perceber que o povo do Senhor, no caso de Yosef, ele não queria que os seus ossos ficassem em Mitzraim, no Egito. E por que não? Porque ele sabia que o lugar dele era em Canaã e que os seus ossos deveriam ter o mesmo destino que o corpo de seu pai quando faleceu, ou seja, retornar à terra de Israel. E Yosef fez uma coisa interessante. Quando, da ocasião de sua morte, ele fez que os filhos de Israel jurassem que os seus ossos seriam transportados de Mitzraim, do Egito, para Israel. E aqui tem uma coisa que nós precisamos destacar: há um juramento, ou seja, todos se comprometem com Yosef de que seu corpo não permanecerá no Egito. Antes, os seus restos mortais, os seus ossos, serão transportados de volta à terra de seus pais. Vamos falar um pouquinho sobre Êxodo, a história da escravidão. Aí já Êxodo começa nos contando que depois que Yosef faleceu, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia Yosef, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Esses versos nos mostram algumas realidades importantes. Primeiro, Yosef morre e todos os seus irmãos e toda aquela geração. A geração que vem depois, eles frutificam, aumentam, multiplicam e se tornam fortes. Ou seja, a promessa que o Eterno fizera a Abraham de que eles seriam um grande povo começa a se materializar aqui no Egito. Isso foi uma coisa tão intensa que o novo faraó que se levanta, ele disse ao povo egípcio: o povo dos filhos de Israel é muito, ou seja, eles são uma grande quantidade e mais poderosos do que nós, ou seja, eles são homens que, se eles se levantarem, eles conquistam o Egito e nos colocam daqui para fora, assumindo a nação. O faraó tinha essa consciência. O faraó sabia do poderio dos judeus, da nação de Israel que estava ali junto com eles no Egito, morando no Egito. É necessário, então, que ele busque uma estratégia para poder escravizar Israel. Ele, então, segundo o Midrash, passa a tirar os privilégios de Israel pouco a pouco, até tornar o povo de Israel seus escravos. Então, gradativamente, eles usam de uma estratégia
para enfraquecer a identidade nacional de Israel e fazer com que o povo perca aquela perspectiva de uma nação unida, de um povo forte, de um povo que carrega consigo uma identidade. Como eles fariam isso? Ofuscando Israel, fazendo com que os homens passassem a não ter mais dignidade e forçando-os a serem seus escravos. Todo regime totalitário usa essa mesma direção para poder subjugar as pessoas dentro de uma nação. Essa é uma forma que o governo comunista aprimorou em todo o mundo para fazer com que o povo se torne seus escravos e os sirvam. E eles usam da lei, da democracia, entre aspas, duplas, né? Para fazerem com que o povo os sirva, e eles então mantêm o povo vivo para que possam servi-los, não para que eles sejam pessoas de bem, pessoas de caráter. Não, eles não querem isso, eles querem acabar com a identidade das pessoas, humilhando-as, fazendo-as trabalhar para que através desse trabalho escravo, eles possam então subjugá-los física e emocionalmente, para que eles não tenham condições de se levantar e se rebelar. Assim fez o Egito. A opressão. E puseram sobre eles maiorais e tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. A tática de opressão qual é? Colocaram maiorais de tributos, ou seja, eles tinham que pagar impostos altos. Então, para pagar esses impostos, o que eles faziam? Eles tinham que trabalhar como construtores para as cidades que Faraó precisava para guardar os seus tesouros, que foram Pitom e Ramsés. Porém, como o povo de Israel estava debaixo de uma promessa, quanto mais a opressão aumentava, mais eles cresciam. E quanto mais eles cresciam e se multiplicavam, mais os egípcios se enfadavam dele ou diziam: não, parece que esse povo é o contrário de todo mundo. Quanto mais nós batemos, mais eles crescem, mais eles ficam fortes. E o versículo termina: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Isso é uma coisa impressionante, porque havia uma certa brutalidade nesse serviço. Eles não eram gentis, eles não eram corteses para com Israel. Pelo contrário, eles eram estúpidos, a ponto de fazer com que essa dureza matasse alguns dos judeus para que eles pudessem servi-los. Infelizmente isso aconteceu, e o Eterno foi verificando todas essas coisas para que isso se tornasse também uma forma de que o Eterno julgasse o Egito para que houvesse a redenção do povo de Israel. A pressão do Egito gerou pavor em alguns, mas fortaleceu o caráter de outros. Isso aqui também é uma coisa importante, irmãos, porque a gente vai perceber uma coisa interessante. Toda a opressão, ela tem um preço. E uma das coisas que a opressão faz é instilar, é gerar pavor no coração das pessoas. Agora, existem pessoas que não se apavoram facilmente e confiam na palavra do Eterno. Então, o caráter dessas pessoas, como já está sendo moldado pelos céus, gera um fortalecimento. E este fortalecimento vai fazendo com que o povo, então, se torne cada vez mais confiante nas promessas do Eterno, apesar de estarem vendo outras coisas. Então, Êxodo 2, 1-3 diz assim: e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, pôs os juncos à borda do rio. Esse é o relato do nascimento de Moshe,
ele vai ficar com 3 meses, vai crescer um pouquinho, e logo depois ele vai ser colocado nesta arca de juncos, que está ilustrada aqui, e a filha de Faraó vai adotá-lo para que ele seja seu filho. Então aqui nós vamos ver toda a providência do Eterno no que diz respeito a isso, porque havia um decreto de morte sobre as crianças judias. Os egípcios, deveriam matar as crianças judias, na verdade as parteiras, depois os egípcios é que tomaram conta disso, mas as parteiras deviam matar, e elas, como temiam ao Eterno, não mataram as crianças, e Moshe nasceu, e agora é adotado pela filha de Faraó, e a gente sabe que isso vai ter uma finalidade. O Eterno vai usar Moshe para operacionalizar a redenção aos filhos de Israel, por isso coloca-o agora dentro do palácio real. A redenção veio conforme Yosef havia dito. E Yosef fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Elohim, e farei transportar os meus ossos daqui. Depois das 10 pragas, depois de tudo aquilo que ocorreu, o Eterno então operacionaliza a redenção através de Moshe. E Moshe sai com o povo de Israel do Egito, e Moshe se preocupa com algo que havia sido dito, porque a redenção não era só para aquele povo que estava ali. Havia uma promessa que estava pendente no reino espiritual. Um homem fez uma nação jurar que os seus ossos seriam levados dali. Então, essa promessa precisaria ser cumprida por alguém dentro da nação de Israel. Então, Moshe toma os ossos de Yosef consigo, porquanto esse havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Elohim vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Amados, eu gostaria que você pudesse parar para pensar numa coisa. Moshe agora se tornou o líder da nação. Moshe tira Israel do deserto. E esse líder se preocupa com uma promessa que foi feita antes dele nascer. Se preocupa com uma palavra que foi liberada antes mesmo do seu nascimento. E isso nos fala algo muito importante. Que as palavras que são ditas precisam ser cumpridas. Nós precisamos entender isso aqui. Que Moshe agora está fazendo com que a palavra que foi dada pelos seus antepassados se cumpra, ou seja, ele se preocupou com os ossos de Yosef. Ele se preocupa com isso e faz com que Yosef agora seja levado embora para poder dar Canaã junto com os filhos de Israel. A gente sabe que Yosef não estava mais ali. Só estavam os seus ossos, mas isso tem um significado profundo espiritual, mostrando que a importância que há ao se fazer uma promessa, ao se dizer algo, que nós temos que ter a condição de cumprir essa promessa. Por quê, irmãos? Porque se o Eterno fez cumprir através de Moshe, nós também temos que ter condições de fazer com que isso se cumpra em nome de Yeshua. No livro de Bereshit, então, nós temos o início, a vida e no fim a morte, porque no princípio do livro de Gênesis, nós temos escrito que o Eterno criou todas as coisas, trouxe todas as coisas à existência. E o livro de Bereshit termina nos mostrando que Yosef foi enterrado num caixão no Egito. Então, quero terminar essa ministração sobre a sua vida agora, dizendo para você o seguinte: na vida e na morte, as promessas se cumprem. Ou seja, ainda que alguém esteja morto e tenha sido dado uma palavra lá atrás, a palavra que aquela pessoa deu ainda tem validade no reino espiritual até que ela se cumpra. Então, em nome de Yeshua, que todas as nossas palavras possam ser sim, sim e não, não. O que passar disso procede do maligno. E que o Eterno possa nos ajudar para que nós possamos cumprir a nossa palavra. E se existe alguma coisa em aberto, que nós possamos retornar lá atrás e fazer com que essa palavra se cumpra, levando a cabo o seu cumprimento, ainda que nós tenhamos que pagar um alto preço,
em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavuot Tov a todos, em nome de Yeshua.